você não vai sair da mesma forma que você chegou. Você sai com a chave da vitória na tua mão. Não sou eu que diz, mas a gente vai ler um texto e você vai entender que a gente só sai com a chave da vitória quando a gente anda com propósito na casa de Deus. E eu tenho certeza que eu e você chegamos aqui debaixo de propósito. Porque hoje para mim também foi um dia muito corrido. Eu tenho meu pai que está ainda enfermo. Já estava doente há muito tempo e eu fui para lá, que ele mora longe, cuidar dele. Só que quando eu estava vindo embora, ele passou mal, precisou ir para o hospital. Eu falei, mãe, eu não tenho como vai, que eu vou ficar em oração, porque eu vou lá pregar a palavra do Senhor. Porque eu entendo, enquanto eu prego aqui, Deus, ele trabalha lá. Ou seja, o céu já está revelando, enquanto você adora ele aqui, ele também sabe das coisas que você precisa e necessita lá. Então continua adorando e exaltando, porque ele já está no ambiente, amém? Vai dizer assim: ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Amém? Pode tomar seu assento em nome de Jesus, aplaudindo o nome do Senhor. Amados irmãos, como eu disse, teve outras pessoas que me antecederam. E eu não sei se elas falaram sobre essa passagem, mas a gente também conhece essa passagem porque ela é muito conhecida. Algumas bíblias vai dizer da mulher paralítica, outras vai dizer da mulher encurvada. Só que enquanto eu estava meditando na minha casa, algo já começou a me chamar a atenção. Porque no subtítulo da minha Bíblia vai dizer a mulher paralítica, a cura de uma mulher paralítica. E isso já me chamou a atenção aqui, porque se você reparar o contexto dessa história, a Bíblia não relata o nome dessa mulher. Ela não fala qual é o nome dessa mulher. Mas a Bíblia faz questão de falar da enfermidade que essa mulher ela sofria. E aí mesmo essa mulher enferma, e a Bíblia também faz questão de dizer há quanto tempo ela estava enferma. Há 18 anos essa mulher sofria dessa enfermidade. Só que quando eu olho para a vida dessa mulher, é alguém como eu e você. Porque você sabe, ao tempo que você tem carregado algumas enfermidades, algumas deficiências, alguma coisa dentro de você que precisa de mudança. E é por isso que você veio aqui nessa noite, porque no culto de libertação, a gente não vem para ocupar banco. Quando a gente decide sair da nossa casa no frio como esse, toda hora chovendo, a gente vem para a casa de Deus com um propósito. E você também sabe o que precisa ser mudado dentro do teu interior. E assim essa mulher também sabia que embora ela vivia uma doença fisicamente, mas a gente vai ler o contexto dessa história, a gente vai bater um papo sobre isso, a gente vai ver que era muito além da doença física que essa mulher sofria, era algo espiritual. Só que essa mulher, quando a gente olha para ela, ela tinha todos os motivos para ficar na sua casa. Porque a gente sabe que uma enfermidade como a dela causava desconforto. É uma pessoa que só vivia andando para baixo e curvada, porque a deficiência que ela tinha impedia ela de se esticar ou olhar para o alto. E se eu puder começar a comparar a vida dessa mulher contigo e comigo, eu já começo a comparar, sabe por quê? Olha quantas barreiras você precisou enfrentar para estar na casa de Deus essa noite. E essa mulher, ela também tinha muitas barreiras, muitas dificuldades, porque ela era deficiente. E a gente sabe que naquela época, ela era olhada de forma diferente. Até hoje, eu tenho um filho com deficiência. Até hoje, tem pessoas que passam, quando eu estou andando com meu filho de cadeira de rodas, as pessoas me olham diferente. Porque a sociedade não está preparada nem pronta para lidar com pessoas com necessidades especiais. No dia de hoje, no século como hoje, a gente ainda vive muito preconceito, a gente sabe disso. E só quem vive na pele sabe principalmente das coisas que a gente precisa passar. Só que quando a gente olha para aquele tempo, imagina aquela mulher, que a mente era mais fechada. As pessoas olhavam ela de forma diferente. Mas com todos os motivos que ela tinha para ficar na sua casa, a Bíblia vai dizer que ela decide num sábado levantar da sua casa e ir em direção à
estava lá atrás, eu não sei se ela estava no meio, eu não sei se ela estava na frente, mas eu sei que ela estava dentro do culto. E ela estava sentindo o culto. Faz a diferença da gente estar no culto e sentir o culto. Porque às vezes eu venho para o culto, só que Deus está falando e eu não estou ouvindo. Eu saio da igreja e falo assim, pastora, mas o culto hoje não foi bom. A pregadora, não, essa pregadora aí, Daniele, não pregou nada. Será que a pregadora não pregou? Jesus não falou ou você que não veio preparado para sentir o culto? A gente precisa fazer essa diferença. Tem dia que a gente vem cansada. A minha tia hoje está passando mal. Mas ela venceu a barreira e ela está aqui. E ela tem certeza que ela vai sair curada deste lugar. Porque quando a gente decide sair da nossa casa, a gente tem que vir com objetivo. E aí Jesus está passeando, está falando aqui. Imagina aquela mulher, se ela vai para a sinagoga com todas as dificuldades e vai de qualquer jeito. E a Bíblia vai dizer que ela está em algum lugar ouvindo Jesus falar. Só que era um sábado. E a gente conhece que para os judeus não poderia se fazer nada. E isso muito me chama a atenção, porque quantas vezes nós vamos para o culto para poder pedir Deus para fazer alguma coisa na minha vida. Senhor, abre a porta. Senhor, trabalha na minha causa. Visita o meu esposo. Eu não estou falando que a gente não tem que pedir. Mas antes da gente pedir, a gente precisa entender que é preciso adorar o nome do Senhor. Porque quando a gente adora, Ele trabalha por mim e por você. Mas se eu só vim para a casa de Deus para pedir, Ele conhece o meu e o seu coração. E tem hora que Ele vai falar, Daniela, eu não vou te dar aquilo que você me pede, porque eu sei que quando eu abrir a porta, você vira as costas. E é mais fácil eu te ter na minha presença com a porta fechada do que eu te ver ausente com a porta aberta. Então está entendendo o que o céu está falando para mim e para você essa noite? Quando você chegar na casa de Deus, não peça mais, porque Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos. Ele está falando, simplesmente me adoram. Simplesmente entregue o seu melhor culto. Simplesmente entregue a sua melhor adoração. Porque quando a gente entende que o segredo é adorar, Ele começa a trabalhar ao nosso favor. E aí essa mulher sai da sua casa, chega no culto. E aí já me dá a entender que ela não foi para o culto por causa do milagre que ela queria receber. Por causa da cura que ela queria receber, porque era sábado. Só que ela foi para o culto porque ela queria cultuar o dono do culto. E isso faz a diferença. A gente precisa cultuar o dono do culto, porque ele tem todas as chaves da vitória sobre as suas mãos. E aí ele vai abrir a porta que você precisa, ele vai trabalhar na causa que você precisa, porque a gente costuma vir para a igreja querer pedir para quem ficou em casa. E não está errado, tá, gente? Mas Deus precisa trabalhar em mim primeiro para depois fazer lá. E durante muito tempo na minha caminhada, eu ia para a igreja para poder Deus transformar a minha casa, minha família, o meu lar. Só que quando eu chegava dentro da minha casa, não havia uma transformação dentro de mim. E se eu sou a pessoa que fala do nome do Senhor, eu preciso ser a primeira a ser transformada para a honra e glória do nome do Senhor. Porque não adianta eu querer libertação para o meu pai, não adianta eu querer libertação para minha mãe, porque o meu propósito de ir para a casa de Deus quando eu comecei era libertar minha mãe e meu pai, porque havia muita briga dentro do meu lar. E aí eu falava, Senhor, eu quero que isso mude. Então o meu propósito primeiro era libertar minha mãe e meu pai. Só que quando chegava dentro da minha casa, eu não era o exemplo que eles precisavam para o nome de Deus ser glorificado. E aí Deus falou assim, ó, eu vou até fazer algo dentro do seu lar, mas primeiro eu preciso trabalhar em você. Primeiro, quando você chegar na tua casa, a mudança precisa acontecer em você. E depois, quando você estiver transformada, eu trabalho na sua casa. Tá entendendo o que o céu está falando para mim e para você essa noite? Hoje é a noite de libertação. E quem precisa de libertação não é quem ficou em casa. Somos nós que abrimos mão da noite como fria como essa e viemos para a casa de Deus. E Ele está falando, eu vou trabalhar lá, mas deixa eu trabalhar em você primeiro essa noite. Eu vou fazer lá, mas deixa eu operar em você primeiro. Porque quando eu e você estivermos transformados, vai chegar como chegou na minha casa, pastora. Eu queria tanto que meu pai e minha mãe parassem de brigar que eu vinha para a igreja por causa disso. E quando eu entendi que não era eles que tinham que mudar, mas eu que tinha que mudar,
Chegou um momento que a família estava toda reunida, minha mãe falou, ninguém come nada no Natal, ninguém come nada, ninguém faz nada antes da Daniele levantar uma oração. E aí eu entendi que a transformação começou aqui para poder mudar lá. E hoje eu sou a referência da minha mãe e do meu pai. Portanto que ela me liga, eu moro aqui em São João, ela mora em Vicente Carvalho. Pode vir aqui, ó. Cuida aqui do seu pai. Me ajuda aqui, porque ela também está doente, é esfriado com esse tempo, ele também está ainda se recuperando da enfermidade. E aí eu saio daqui e vou para lá. E meu pai ficou no hospital 4 meses e meio. E os 3 andaram e falaram, você é pastora, né? Eu falei, como tu sabe? Eu não conversava, eu ficava dentro da enfermidade. Tua mãe faz questão de falar para todo mundo aqui no hospital que você é pastora. Tá entendendo? Não para poder eu me engrandecer, mas para o nome do meu Deus ser glorificado. Para eu ver que as lutas que eu precisei passar, o choro que eu precisei derramar, valeu a pena. Sabe o que o céu está falando para mim, para você? Este seu choro não é em vão. As noites que você tem perdido em claro, clamando e exaltando o nome do Senhor, Ele está mandando te dizer que Ele tem ouvido as suas súplicas e oração. E no tempo certo você vai ser honrada, não para teu engrandecimento, mas para o engrandecimento do nome do Senhor. Então continua mesmo tendo todos os motivos para parar. Continua mesmo tendo todos os motivos para desistir. Continua mesmo todos os dedos te apontando, falando, desiste. Logo você que fez tanta coisa errada. Logo você, porque as pessoas sempre apontam aquilo que a gente fez, nunca apontam aquilo que a gente está tentando fazer. Isso não é mal do ser, não é uma ruindade do ser humano, é algo que o ser humano já faz. Então mesmo tendo vários dedos te apontando, desiste. Abre mão. Não vai chegar a lugar nenhum. O céu está falando, continua no propósito. Continua adorando. Continua indo na minha casa, mesmo que aos teus olhos nada está mudando. Percebe aqui que essa mulher tinha enfermidade de 18 anos. Então me dá a entender que há vários anos ela já entrava na sinagoga. Várias e várias vezes ela já tinha ouvido a palavra do Senhor. E o que era diferente de você e de mim? Se eu perguntar à igreja aqui, quem tem promessa do céu? Todo mundo vai levantar a mão, eu vou ser a primeira. E aí eu vou te perguntar, já se cumpriu? A minha ainda dura 7 anos, não se cumpriu. E durante muito tempo eu questionava o Senhor, só que Ele falou assim, você não fala que confia e acredita? Então descansa. Porque no tempo de Deus, a promessa que Ele te prometeu vai se cumprir. A gente precisa fazer o quê? Só continuar no propósito. Porque imagina essa mulher quando a enfermidade se instala. Porque eu não sei quantos anos ela tinha, mas eu sei que há 18 anos ela tinha essa enfermidade. Quando essa enfermidade se instalou, se ela fala, eu não vou mais adorar, eu não vou mais ir lá na sinagoga, eu não vou mais buscar, eu não vou mais me relacionar, eu não vou mais ter intimidade com o Senhor. Mas não, mesmo com todos os motivos, a Bíblia não diz, mas me faz pensar que ela falou, hoje eu vou lá cultuar o meu Senhor. Hoje eu vou adorar o meu Senhor. Não importa se tem 5, 6, 7 anos, não importa quanto tempo tem a promessa que o céu já te fez. Mas se Ele falou que vai acontecer, toma posse da tua vitória e recebe em nome de Jesus, porque vai acontecer. E aí ela chega na sinagoga, só que para ela era mais um culto, com mais um ensinamento, mais uma oração. Só que nesse dia, quem estava no culto era o Senhor Jesus. E aí o ambiente muda. Aqui foi muito dito que quando Jesus está, alguma coisa acontece. E eu quero te dizer que antes mesmo de você colocar a planta dos seus pés aqui, Jesus já habitava neste lugar. Então toma posse que alguma coisa vai acontecer na sua vida. Não é para qualquer um não, meus irmãos. Milagre só acontece para quem crê e acredita. Mas não na fala, é na atitude, no comportamento. Senhor, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Senhor, meus olhos não estão contemplando, mas o meu coração está te adorando. Milagre só acontece para quem crê e acredita. E essa mulher deve ter saído da tua casa. Vou lá mais um culto, cultuar o meu Senhor. Mesmo não conseguindo se erguer. Porque a deficiência que ela tem só faz ela olhar para baixo. Quem já viu uma pessoa encurvada, corcunda? Não permite ela se levantar. Ela mal pode olhar para trás, porque se olhar para trás, ela tem que se
motivo ela vai para a casa do Senhor. E a Bíblia vai dizer algo que me chamou muita atenção aqui. E vendo a Jesus. Você percebe que não foi ela que viu? Foi ele que viu e contemplou a necessidade dela. Por isso que eu te falei, não importa se você está no último ou no primeiro banco. O Senhor, Ele está te vendo nessa noite. E Ele está contemplando a tua necessidade. Talvez você entrou aqui falando, Senhor, eu preciso disso. O Senhor está falando, o que você precisa é algo que você ainda nem percebeu. Porque a Bíblia diz que Ele fala para a mulher assim, estás livre dessa enfermidade. E o que ela precisava era uma cura física. Era se erguer. E aí a gente entende logo nos versículos depois, vai dizer que ela estava aprisionada por Satanás há 18 anos. E quantas pessoas chegaram aqui neste lugar aprisionadas? Sem que desse conta. E hoje o céu está revelando para você que tem coisas que não consegue destravar na tua vida porque Satanás tem te aprisionado. Mas Deus manda te dizer também que hoje é a noite da cadeia ser aberta. Hoje é a noite dos grilhões ser despedaçados na tua vida e o nome dele ser glorificado. Olha quantos planos, olha quantos projetos, olha quantas coisas você já colocou no papel e só ficou no papel. E você acha que isso é obra do acaso? É Satanás te impedindo de chegar a algum lugar algum. Só que você veio aqui hoje, você venceu as barreiras, você venceu as dificuldades, você venceu tudo aquilo que estava te paralisando. E o céu está falando, hoje você vai ser livre de tudo aquilo que te aprisiona. Hoje você vai ser livre das coisas que tem te aprisionado e você nem está nem dado conta. Isso é muito sério, porque a gente tem o hábito de fazer assim no início do ano os projetos. E quando chega o final do ano, a gente vai olhar nossos projetos, nada se cumpriu. É porque Satanás tem investido pesado. Quantas vezes você deixou de acreditar naquele sonho? Quantas vezes você deixou de acreditar na promessa que o céu já te revelou? Quantas vezes você já deixou de acreditar que para a tua vida tem libertação? Quantas vezes você já deixou de acreditar que lá na tua casa não tem mais jeito? Quantas vezes a gente já deixou de acreditar que algo poderia acontecer? Talvez essa mulher, algum dia, ela também ficou triste. E eu quero te dizer que a vida é normal, gente. A gente sente tristeza, porque a gente é ser humano. O que não pode a gente fazer dessa tristeza nosso refém. A gente não pode ser refém daquilo que não está dando certo. A gente precisa ser refém da palavra que o céu já liberou para mim e para a sua vida. É isso que a gente precisa se apegar. Mas o que a gente se apega? Naquilo que os nossos olhos estão vendo. E aí eu desisto. E aí eu abro mão. Nem sempre a nossa vida é fácil. E às vezes as pessoas olham para mim e falam, mas você é tão nova. Eu falei, eu sei, mas eu já passei por cada coisa. E se eu olhasse para a situação à minha volta, eu já teria desistido faz muito tempo. Se eu olhasse para o momento que eu estava vivendo, eu ia falar, Senhor, eu estou abrindo mão. Porque, deixa eu falar um negócio para você, servir a Deus não é fácil. Estar na presença dEle, ter intimidade, relacionamento com Ele, não é fácil. Tem hora que vai estar tudo bem, glória a Deus por isso. Mas quando as coisas começarem a dar errado, quando a porta se fechar, quando a enfermidade se instalar, quando a crise faz morada, porque tudo isso não pede licença, ela não bate na tua porta e fala assim, posso entrar? Ela te pega no momento vulnerável, no momento que você não está esperando e talvez tenha alguém que chegou aqui debaixo dessa crise e está entendendo, Senhor, mas eu te busco e a crise se instalou. Senhor, eu te adoro, mas a crise está fazendo morada, a deficiência está me impedindo de acreditar e de sonhar. Só que Deus está falando, eu sei, eu tenho visto todas as tuas buscas na madrugada. Eu tenho visto quando você tem entrado pelas minhas portas e adorado o meu nome. Eu tenho visto quando ninguém vê que você chega sorrindo, mas Deus sabe que por dentro você está chorando. Ele está falando, é por isso que eu tenho te sustentado. Olha quanto
nosso braço, a gente desiste, porque os nossos olhos, de fato, não tem mais jeito. Mas o Deus que eu vim pregar para você essa noite é aquele que muda cenário e abre cativeiro. É aquele que a medicina falou, não tem mais jeito, ele fala, tem jeito sim. Não muda mais, ele fala, muda sim. O lar está destruído, não tem mais jeito, ele fala, eu mando recurso para o teu lar. É esse Deus que está no meio de mim e de você e está falando o que você precisa, o que você necessita essa noite. Eu tenho poder sobre as minhas mãos. E diferente daquela época, a gente precisava esperar Jesus estar no ambiente para a gente vivenciar milagres. Só que eu quero te dizer que ele não está mais aqui presente. O Espírito dele está aqui sobre mim e você. E ele está falando, eu ainda realizo milagres. Eu ainda opero na vida daqueles que me buscam em espírito e em verdade. E o que está faltando hoje, no tempo de antigamente? A fé. Porque antigamente, lembra da mulher do fluxo de sangue? Quando ela sai da sua casa, ela fala, eu vou tocar e eu vou ser curada. Ela não botou em dúvida, será que se eu tocar eu serei curada? Ela falou, eu vou tocar nas vestes deles e eu vou ser curada. E aí a diferença que está naquela época para o dia de hoje é a fé. Porque o Deus que fazia o cego ver é o Deus que faz ele ver até o dia de hoje. O Deus que fazia o coxo andar é o mesmo Deus de hoje. Mas o que está faltando é você acreditar que ele vai fazer sem os nossos olhos ver. Porque como eu falo lá na igreja, a gente acreditar naquilo que a gente está vendo não é fé, é lógica. Mas eu acreditar naquilo que meus olhos não estão vendo, aí isso é questão de fé. É igual culto de ação de graça. Por que a gente faz culto de ação de graça, pastora? Porque Deus ele abençoou, porque Deus abriu a porta, porque Deus curou. Eu não estou falando que a gente está errado, tá? Porque a gente precisa ser grato ao nosso Deus por tudo que Ele faz. Até a gente abrir os nossos olhos de manhã, já é uma dádiva de Deus para sua e para a minha vida. Porque quantos dormem não acordam. Mas a questão aqui da fé, não é eu fazer o culto depois que Ele fez. É eu já falar para a pastora e para o pastor, ó, pode marcar a data do culto de ação de graça. Por quê? Por aí daquilo que o Senhor vai fazer. É porque a gente já está tomando posse. Ele não fez, não é maluquice. Para muitos lá fora, isso é maluquice. Mas para a gente não é a confiança e a certeza do Deus que nós servimos. E isso é fé. Como eu falei, eu tenho um filho deficiente, ele foi diagnosticado com paralisia cerebral. Só que quando meu filho nasceu, eu me questionei muito, pastora, porque a gente é ser humano. A gente acha que a gente fez alguma coisa de errado e o Senhor está nos punindo, né? Só que aí eu falei assim, gente, é muito interessante porque quando eu meditava nessa passagem, me veio isso à memória. Porque tem 3 tipos de enfermidade. Aquela natural, aquela que o Senhor permite e a que Satanás permitiu na vida dessa mulher. E quando eu comecei a questionar o meu Deus, por que meu filho tinha passado por muita coisa para nascer e gerou essa deficiência, o Senhor falou assim para mim, você acredita ou você não acredita? Não quero que me... Mas ele falou assim, gente, que eu chorava igual criança, porque foi um tapa na minha cara sem mão. Ele falou assim, eu não quero mais que você me questione. Se você fala que acredita, passa a confiar e acreditar. Que no meu tempo a promessa vai se cumprir. O que está acontecendo com ele não foi porque você e o pai errou, mas é porque através dele o meu nome vai ser glorificado. Ou seja, nessas 3 enfermidades que eu citei para você, Deus ele tem poder de trabalhar e agir. Ele é o único que pode fazer. E o que a gente precisa fazer é só continuar confiando e acreditando. E depois que Deus falou isso para mim, eu falei, Senhor, isso já tem, eu acho que uns 5 anos. Eu falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu sempre falei que eu confiava e eu coloquei em dúvida aquilo que tu me prometeu. Dali em diante, sabe o que eu falo para o pessoal hoje? Ele ainda não anda. Ele ainda não fala, porque o Deus que eu sirvo, ele prometeu. Só a diferença é que eu aprendi a confiar e acreditar. E aí eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos. Se for precisar ficar esperando 7 anos, eu vou esperar. Se precisar esperar 10 anos, eu vou esperar. E essa mulher esperou quantos anos? 18 anos. E a chave da vitória
está em você aprender a esperar o tempo de Deus. Porque lá em Eclesiastes vai dizer, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Ou seja, nada na tua vida está perdido. Todos os projetos, todos os seus sonhos, a restauração da tua família, a restauração do teu filho, a restauração do teu esposo, da tua esposa, seja lá aquilo que você precisa que Deus trabalhe. Ele está falando, não está perdido. Talvez nos teus olhos está demorando, mas no meu tempo vai se cumprir. E quem precisa estar pronto? Não é ele lá. É eu e você para receber a promessa do céu. Porque se eu não estiver preparada para receber a promessa que o céu tem para a minha vida, eu deixarei embora pelas minhas mãos. E eu posso te provar na Bíblia que isso não é blasfêmia minha. Lembra lá da mulher que perde seu filho? E Jesus está na cidade de Naim, no caminho, ela está indo numa cidade para sepultar o filho. Quando Jesus se depara com essa mulher, a tendência é a gente consolar quem está vivo chorando, porque a gente não faz isso no enterro. A gente não chora, a gente não vai consolar quem já morreu. A gente abraça quem está vivo e fala, não chora, fica aqui comigo, que não sei o quê. Mas ele primeiro, era para ele ir lá curar o menino, porque ele sabe que era necessidade. Mas o que ele faz primeiro? Não chora, abraça ela. E você percebe que quando Jesus ele dá a palavra de conforto, ele acalma ela, ele tranquiliza ela, porque está mandando ela não chorar. Só que ele está vendo que ela perdeu alguém. E aí ele fala para ela, não chora, mas ele abraça ela, ele consola e ele acalma ela. Quando ela está bem, a Bíblia diz que ele vai em quem? No menino. Imagine se ele vai no menino primeiro. Ela desesperada ia querer sair, correndo, abraçar, fazer um monte de coisa, mas não. Ela entendeu, primeiro sou eu, agora eu vou esperar o momento que ele vai tratar com ele. E quando o Senhor falar, pode pegar o seu filho, ela vai lá e ela pega o filho dela. Está entendendo isso? O céu está primeiro te tratando, para depois que você estiver tratada, ele trata lá e no tempo certo ele te entrega. Porque tudo isso tem tempo. Ele trata a gente, para depois tratar lá, para depois fazer a tua esposa entrar na casa do Senhor. Para depois fazer teu filho ser liberto das drogas. Para fazer a tua esposa louvar e bendizer o nome dele contigo. É tudo um processo. E para esse processo a gente precisa saber esperar e confiar. E quando eu olho para essa mulher, ela esperou 18 anos. E depois que Jesus cura a alma dela, que ele fala, está livre, que ele liberta aquilo que o Satanás tinha feito, a Bíblia nos diz que depois ele põe as duas mãos. E aí ele vai dizer assim para ela. E depois que ele põe as mãos, logo ela se endireitou e glorificava. E aí Deus me falou que tem pessoas aqui que ele até precisa fazer um tratamento físico hoje. Mas antes de ele tratar o teu físico, ele precisa tratar a tua alma. E se você perceber hoje, foi falado sobre perdão. E quando eu meditava nessa palavra, o Senhor falou exatamente disso. Tem pessoas que precisam liberar perdão essa noite. Tem pessoas que precisam aceitar o perdão. Porque maior não é aquele que cede, não é aquele que pede desculpa. Maior é aquele que consegue receber. É aquele que consegue falar, não foi eu que fiz, mas eu consigo perdoar. Não foi eu que falei, não foi eu que maltratei, mas eu consigo liberar. E é por isso que o céu te trouxe aqui essa noite, está falando, os projetos e os sonhos que estão parados na tua vida, é porque você precisa expor alguma coisa que está do lado de dentro. Não para mim, não para o pastor, não para os missionários, mas para o Senhor que tem o poder de mudar a tua vida. E Ele está falando, quem vai levantar essa noite e vir aqui na frente para poder liberar isso para o céu? Não precisa nem abrir a sua boca, porque a Bíblia diz que Ana, quando chega no altar do Senhor, ela nem abriu a boca. Só os lábios dela se moviam e ela chorava. E aí o Senhor tirou de dentro dela toda a amargura da alma dela. E quando ela saiu daquele lugar, a Bíblia que diz, ela saiu já diferente. O seu esposo a reconheceu. Tem gente que não tem te reconhecido. Tem gente que tem falado, tu tá diferente. Mas é porque tem algo que precisa ser retirado de dentro do seu coração essa noite.
E eu quero te convidar a você vir aqui na frente, não para você aceitar Jesus, mas para poder o céu tirar essa amargura que você tem carregado. Não adianta você ficar sorrindo por fora, porque o Senhor sabe que você está chorando por dentro. E olha, a Bíblia diz que quando Ana chega lá, ele nem a reconheceu. Sabe por quê? Porque durante muito tempo ela chegou no templo sorrindo, fingindo que nada estava acontecendo. Mas quando ela entendeu que não adiantava mais se esconder para aquele que podia mudar a sua história, a Bíblia que diz que ela chega e ela adora como ela nunca adorou antes. Aí o céu lembrou dela. Deus está falando, há quanto tempo que tu tem entrado pela porta dele? Mas sorrindo, fingindo que está tudo bem. Ele está falando, eu sei as lutas que você tem passado na tua casa. Eu sei o choro que você tem derramado, que ninguém tem visto, nem quem mora contigo. Você espera estar no banheiro, você espera quando vai dormir para poder você chorar e ninguém vê. E ele está falando, eu tenho visto as lágrimas que você tem derramado. E hoje ele está falando, vem aqui na frente. Porque diferente daquela época, Jesus precisava aparecer. Mas hoje ele já está aqui, ele está falando, eu preciso arrancar esse mal de dentro do teu interior. Tu quer ser livre? Vem aqui na frente. Porque tem coisas que não depende mais do céu fazer, meus irmãos, mas depende de mim e de você. E a gente precisa sair do lugar de onde a gente está e vir aqui na frente para o céu arrancar essa amargura que está dentro de você. Porque ela entendeu aqui que o que ela precisava não era fisicamente, porque Jesus cura aquilo que estava dentro, onde ninguém tinha visto. E ela saiu para adorar o Senhor, mas ele entendeu a necessidade daquela mulher e falou, do jeito que você chegou, você não sai. Do jeito que você chegou, você não vai sair. E você está disposto a sair diferente essa noite? E sabe o que nos vergonha? A gente pensar, o que o meu irmão vai falar? O que o fulano vai falar? Só que esse fulano pode mudar a tua história? Esse fulano pode visitar a tua parentela, pode arrancar isso que você tem carregado? Mas o Senhor que está aqui neste lugar, esse tem o poder sobre as mãos dele, de arrancar tudo aquilo que tem te impedido